Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Hoje vamos fazer um resumo desse capítulo que nós concluímos, cujo estudo nós concluímos na semana passada, né? E nós vamos iniciar aqui a partir do item 1, que pertence ao tópico intitulado Dom de Curar, e que se baseia numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, onde Jesus diz assim: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Bom, então vejam, pessoal, que esse capítulo ele é todo dedicado a essa questão da gratuidade, da não comercialização dos dons espirituais, né? Kardec aqui reuniu passagens do Evangelho onde Jesus ressalta a importância da gratuidade dos dons espirituais. Então, mediunidade, né? Todos esses dons com que o ser nasce, eles deveriam ser oferecidos de forma generosa, né? Sem cobrança, né? Sem qualquer cobrança. De um modo explícito, Kardec está falando aqui da cobrança monetária, financeira, mas qualquer outra cobrança que seja não deveria existir, né? Porque qual é a função do ser que se propõe a auxiliar os outros espiritualmente? É doar, né? É doar de si mesmo, é doar dos seus talentos, né? É doar das suas aptidões para que os seres diminuam o seu sofrimento, para que os seres diminuam suas aflições. E é por isso que no item 2, né, Kardec comentando essa passagem de Jesus, ele vai dizer que com essa recomendação, Jesus prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Por quê? Porque a mediunidade é um dom com o qual a gente nasce. Nós não compramos, né? Nós sequer tivemos que fazer uma faculdade ou uma universidade para aprender a ser médium, né? Nós simplesmente nascemos como médium. Se nasceu médium, nasceu médium, né? É um dom, né? E como ele foi dado gratuitamente, Jesus aqui diz que ele deve ser também oferecido gratuitamente, né? E aí Kardec chama a atenção para o fato de que Jesus estava dizendo aos seus discípulos que como Deus lhes dera gratuitamente esse dom de curar, eles deveriam também oferecê-lo da mesma forma gratuita para alívio daqueles que sofrem, né? Então esse é o primeiro tópico do capítulo, o dom de curar, né? Ao qual então Kardec dá essa ênfase: quem tem o dom da cura deve oferecê-lo de forma gratuita, e eu acrescentaria mais, de forma gratuita, amorosa, generosa, paciente, né? É uma cura que tem que vir impregnada de todos esses valores espirituais, porque não adianta curar o corpo só, né? É preciso curar o espírito, e o espírito é curado a partir dessas atitudes, né? Paciência, generosidade, altruísmo, é isso que cura o espírito. Aí, quando chega no item 3, Kardec já vai falar do oposto, ou seja, das preces pagas, ou seja, aquilo que não deve ser feito, né? E ele vai, inicialmente, nesse item 3, mostrar uma passagem do Evangelho de Mateus e de Lucas, né, onde Jesus diz assim: disse em seguida aos seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas da viúva. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então vejam que aqui Jesus está dando um ensinamento muito claro de que, do ponto de vista espiritual, o que importa não é parecer ser bom, o que importa é ser bom, né? Então ele fala dos fariseus, porque os fariseus se exibiam, os fariseus eram exibidos, eles se faziam parecer espiritualizados, mas não eram. Eles eram apenas os sacerdotes oficiais da época, mas de sacerdotes não tinham nada dentro de seus corações. Por quê? Porque, primeiro, o ser que se exibe, né, como diz Jesus aqui, nas praças públicas, com longas túnicas,
ele não está espiritualizado, porque o ser espiritualizado, ele é simples e ele é discreto, ele, sobretudo, é discreto. Né? E os fariseus não, os fariseus queriam ser notados como grandes sacerdotes, queriam ser notados como homens bons. E aí Jesus chama seus discípulos e fala, ó, não façam isso, porque isso aí é o contrário do caminho espiritual. Isso aí é a contramão do caminho espiritual. Por quê? Porque esse tipo de atitude de querer parecer ser o que você não é, te aprisiona ainda mais ao ego, que o ego gosta disso, né? Ele quer parecer ser bom. Para quê? Para ser elogiado, né? Para receber louvores. Isso é típico do ego. Né? E Jesus diz, ó, precatai-vos dessas atitudes. Né? Não se deixem escravizar por essas atitudes. Né? E Kardec, comentando, né, essa passagem de Jesus, ele diz que o que Jesus quis dizer aos apóstolos com essa passagem é tipo assim, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. Ou seja, os fariseus ainda faziam isso também, né, que Jesus fala lá, né? Devoram as casas das viúvas. O que era isso? A mulher estava ali numa posição frágil, perdeu o marido, né? E iam eles, como sacerdotes oficiais, supostamente rezar para ajudá-las, etc. Mas eles faziam isso na casa das viúvas ricas, né? Porque eram aquelas que poderiam recompensá-los, né? Com algum tipo de benesse financeira. Então, Jesus aqui tenta precaver seus apóstolos desse tipo de atitude. Por quê? Porque ele não quer que seus discípulos se aprisionem, ele quer que seus discípulos se libertem. Né? Então, ele transmite a eles as lições que vão fazer com que eles sigam, né, um caminho de despojamento, que é o contrário do caminho dos fariseus. Né? Os fariseus eram um caminho de forte apego à sua própria imagem. Né? Então, eles criavam uma imagem, mas eles não cultivavam seus corações. E Jesus queria que os discípulos fizessem exatamente o contrário. Né? Não se importassem com sua imagem, mas cultivassem seus corações e suas mentes, para que se tornassem, de fato, corações e mentes bondosos, corações e mentes amorosos e compassivos. Né? E ainda a propósito dessa passagem, Kardec faz um comentário bastante interessante aqui no item 4, né? Quando ele diz assim, a justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico. Olha que coisa interessante, né? Então, ele aqui, Kardec chama a atenção para isso, né? Nós devemos, como praticantes espirituais, nos mirarmos no exemplo do sol. O sol brilha para os bons e para os maus, né? O sol, ele aquece tanto a pele dos homens justos quanto a pele dos grandes criminosos. Ele não faz distinções. E o ser espiritualizado, e o ser que quer caminhar para ser espiritualizado, deve ser assim também. Né? Deve ser um ser que entenda que todos os outros seres possuem a natureza primordial, possuem o reino de Deus dentro de si, e que nós devemos emanar luz para todos eles, independentemente dos erros que tenham cometidos. Por quê? Porque todos, em algum momento, irão despertar. Todos, em algum momento, irão acordar para a lucidez e para a compaixão. E a gente não sabe quando é que isso vai acontecer. Então, ainda que o ser esteja mergulhado em negatividades, nós não vamos deixar de oferecer a ele o que de melhor nós pudermos oferecer, como o Sol faz com todos aqueles que habitam o planeta Terra, né? Oferece seus raios e ilumina a todos indistintamente. E aí vem o outro tópico desse capítulo, que são os mercadores expulsos do templo. Vocês lembram? Aquela passagem onde Jesus chega em Jerusalém e vê as pessoas fazendo comércio de produtos dentro do templo, dentro da sinagoga, né, que era o templo oficial dos judeus na época. E ele simplesmente ali assume aquela atitude de derrubar as bancas, né, destruir os produtos e ainda dizer, né, para aqueles que estavam ali praticando comércio dentro do templo, né, ele diz assim, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações.
entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. É assim que Jesus se dirige aos feirantes, depois de destruir todas as bancas, né, derrubar as bancas. Ele fala assim, vocês transformaram o templo num covil de ladrões. E vocês lembram que quando nós passamos por essa passagem, quando nós refletimos sobre essa passagem, nós chamamos a atenção para o fato de que Jesus aqui não estava só se referindo ao espaço do templo, né? A gente deve ler essa passagem com uma mente mais ampla, né? A gente deve ler essa passagem de uma maneira mais profunda, porque Jesus aqui está falando da vida como um todo, né? A vida não existe para que a gente transforme todas as coisas em produtos a serem vendidos, né? Olha como essa lição de Jesus é atual, né? Hoje, esse sistema econômico nosso, chamado capitalismo, né? O que ele faz? Tudo vira mercadoria, tudo tem preço, né? Todas as coisas são extraídas da natureza. Por exemplo, uma árvore é derrubada e ela vira madeira que custa uma certa quantia de dinheiro, né? Então, a gente destrói a vida para transformar aquilo em recurso econômico. Nós estamos fazendo a mesma coisa que esses seres que Jesus criticou naquela época estavam fazendo. Nós estamos transformando o templo da vida, né, que é o planeta Terra, num covil de ladrões, né? Porque quem derruba uma árvore com um simples intuito de ganhar dinheiro com a madeira, né, como diz o Lama Santa, inclusive, eu acho muito bonito, ele fala assim, tem seres que olham para as árvores e não veem árvores, que olham para as árvores e não veem seres vivos, eles veem madeira para ser vendida. Ou seja, são os olhos da ignorância, né? São os olhos da cobiça, são os olhos da ganância. Então, esse ensinamento de Jesus eu considero super importante para os dias de hoje, né? Porque os dias de hoje estão ainda mais contaminados do que aquela época por esse interesse econômico. Tudo se transformou em interesse econômico. Só não estão vendendo o ar porque não dá para engarrafar o ar e privar a gente do ar, né? O ar está aí disponível para todo mundo, né? Mas se pudessem, já estariam vendendo até o ar que a gente respira. A gente sabe disso, né? Hoje tudo gira em torno de interesses econômicos, de bolsa de valores, disso, daquilo, né? Então a gente deveria realmente refletir muito sobre essa passagem dos mercadores expulsos do templo, porque está cheio de mercadores hoje no templo da terra que a gente precisaria também expulsar, não no sentido de expulsar os seres, mas de expulsar essa atitude gananciosa, né? A ganância é um dos maiores obstáculos, né, ao crescimento espiritual. É uma das ações não virtuosas de mente que estão lá elencadas no budismo, ganância, né? A ganância é justamente isso, essa avidez, é sempre querer ganhar, 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 ganhar e ganhar, né? Então, eu reputo essa passagem dos mercadores expulsos do templo como uma mensagem muito importante para essa nossa época atual, né? A gente deveria estar bem atento a ela. E, por fim, o último item e último tópico desse capítulo é o que Kardec intitulou de mediunidade gratuita, onde, então, ele vai aplicar todos esses ensinamentos e reflexões à prática da mediunidade dentro da doutrina espírita no mundo atual, né? Então, ele começa ali no item 7, que é o primeiro do tópico mediunidade gratuita, nos dizendo que os médiuns atuais, né, eles receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Pronto. Só essa frase aí já deixa muito claro qual é a missão do médium. A missão do médium é instruir os homens nas coisas espirituais e conduzi-los ao cultivo da fé. Não é para ser vendida, não é para ganhar dinheiro, né? Kardec já começa aqui tirando qualquer possibilidade de se praticar a mediunidade de uma forma digna cobrando. Não dá, cobrando não dá. Ela tem que ser gratuita, ela tem que ser oferecida com bondade, ela tem que ser oferecida com generosidade, né? Ela tem que servir para acolher os seres, né? E não para distingui-los, né, entre os que podem pagar e os que não podem pagar. Não. A verdadeira prática espiritual, ela é inclusiva, ela não faz discriminação, né? Muito menos discriminação financeira e social. E Kardec, mais à frente, ainda nesse item 7, ele diz assim, a mediunidade não constitui privilégio.
Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Ou seja, quem nasce médium porque a providência divina, por isso que ele fala aqui providencial objetivo, a providência divina deu a esse médium uma missão importante na Terra, né? Lembrando que, de modo genérico, todos nós, embora não tenhamos, mesmo nós que não temos a mediunidade assim dita ostensiva, nós somos médiuns porque a gente capta as energias do mundo espiritual, né? E transmite através das nossas palavras, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então, nós também deveríamos ter esse cuidado, né? De fazer com que as nossas mentes captem o melhor, né? O mais elevado do mundo espiritual, para trazer para o mundo mais paz e mais felicidade, né? E aí, Kardec, no item 8, ainda continuando aí sobre a questão da mediunidade gratuita, ele diz assim: quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsão que sentem por tudo aquilo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. Isso aqui é a essência do que a gente chama de sintonia na doutrina espírita. O médium, ele tem que ser um médium desinteressado para que ele gere vibrações positivas e atraia a presença dos bons espíritos. Porque os bons espíritos não se afinizam com vibrações de ganância, não se afinizam com vibrações de egoísmo, de quem quer ganhar, né? De quem quer, por exemplo, viver às custas da mediunidade. Então, quando a gente se aproximar de um médium, que a gente perceba nele traços, né, de ganância, traços de materialismo em relação à prática da mediunidade, nós já devemos ficar de olhos abertos, que provavelmente ele está cercado de espíritos inferiores, porque só espíritos inferiores se aproximam de seres que emitem esse nível de vibração, né? Essas vibrações pesadas de ganância e egoísmo, né? E Kardec, ainda no item 8, ele segue nos dizendo, né? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Entende? Então vejam como a gente deve ter o cuidado de desenvolvermos lucidez para quando nós, porventura, precisarmos recorrer ao auxílio de um médium, a gente ter a capacidade de discriminar, né? Se as manifestações que vêm através desse médium estão vindo de espíritos de fato elevados ou de espíritos levianos e mentirosos, como diz Kardec. Porque esses espíritos inferiores, eles adoram também se manifestar através do médium, né? Mas para causar confusão, não para esclarecer, né? Para, vamos dizer assim, tocar o terror, né? Como a gente diria na nossa linguagem de hoje, né? E não para esclarecer. Então, nós temos que sempre ter muita lucidez quando vamos lidar com a mediunidade. A mediunidade é uma coisa muito delicada. Ela não pode ser usada de qualquer jeito e nós também não podemos nos deixar levar por médiuns que, porventura, não demonstrem um comportamento moral à altura da missão que receberam, né? É por isso que Kardec diz aqui, ainda no item 8, né? A primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade. Então, esse é o primeiro critério de controle de qualidade numa prática mediúnica. O médium é humilde, né? O médium é simples, né? O médium é desapegado. Esses pontos são fundamentais para uma boa prática mediúnica, né? E então ele fala que para granjear a benevolência dos bons espíritos é preciso humildade, devotamento, abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, o médium é desinteressado? Se ele for desinteressado, devotado, abnegado e humilde, ok. Ele está cercado de bons espíritos e, portanto, nós conseguiríamos obter, através dele, mensagens que realmente sejam importantes para o nosso crescimento espiritual, né?
E aí, no item 9, Kardec ainda dando continuidade a essa questão da mediunidade gratuita, vocês vejam que Kardec se preocupava tanto em esclarecer como deveria ser praticada a mediunidade dentro da doutrina espírita, que ele dedicou aí 4 itens a esse tópico da mediunidade gratuita. Né? Aqui nós já estamos no penúltimo, que é o item 9, onde ele diz que a mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, porque se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Nós falamos sobre isso durante as reflexões sobre esse capítulo, lembra? Ou seja, o médium ele é um mensageiro. Ele pode transmitir a mensagem se chegar um espírito aqui e quiser transmitir essa mensagem. Mas se não tiver espírito nenhum para transmitir mensagem, ele vai continuar com a sua faculdade mediúnica, mas ele não vai ter nada para falar, e não vai ter mensagem nenhuma para transmitir. Como que isso aí poderia se transformar numa profissão? Né? Kardec, vocês vejam que ele tem que esclarecer os pontos todos através de vários ângulos. Né? Ele era professor, então ele tenta esclarecer de maneira detalhada. Né? Então ele desenvolve raciocínios. Né? Então ele vê, é tão ilógico você querer transformar a mediunidade numa profissão, porque como que você pode transformar uma coisa que você não controla na sua fonte de renda? Aí, no momento que você precisar usar, não tem ninguém para falar nada, né? Você está lá pronto para receber a mensagem, não tem ninguém para falar, né? E mais à frente ele diz assim: a mediunidade não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando esses, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula, né? Aquilo que nós dissemos, a pessoa continua médium, mas se não tem espírito para se comunicar, não surge mensagem alguma. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Nesse caso, a pessoa não é realmente dona, primeiro, porque recebeu como dom, de graça, e segundo, porque não tem controle sobre ela. Né? Só vai ter manifestação quando houver algum espírito manifestante querendo passar alguma mensagem. E, por fim, Kardec conclui no item 10, o capítulo, nos dizendo assim: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Vejam que isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer simplesmente que tem que ser praticada a mediunidade sem qualquer interesse material ou egoísta. Porque qualquer interesse material ou egoísta, ele acaba com a religiosidade e com a santidade de qualquer prática, inclusive da prática mediúnica. Né? Então, tudo que é santo, tudo que é religioso, tem que ser desprovido de interesses materiais e egoísticos. Né? E lá no final, mais para o final, ele diz assim: procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. É isso que eu vi ao longo de toda a minha vida, quando eu frequentei os centros sérios, como a Comunhão Espírita, a Federação Espírita, por exemplo. Né? A gente vê lá os médiuns dedicando o tempo do qual eles podem dispor. Né? Então, por quê? Porque eles precisam trabalhar, né? Eles têm família, eles precisam manter sua moradia, né? Seu transporte, né? Seus pagar o médico, etc. Então, eles precisam trabalhar. E aí, no momento em que eles estão, entre aspas, de folga, aí sim eles vão trabalhar gratuitamente nos centros para oferecer aos seres a sua mediunidade, né? A fim de que ela sirva como um caminho, né, de esclarecimento e de condução, né, das pessoas à diminuição do sofrimento e à eliminação das aflições. Né? Essa é a verdadeira finalidade da mediunidade, e aqui eu gostaria de concluir dizendo que é a finalidade não só da mediunidade, mas de toda a prática espiritual. Né? Então, nós, como praticantes espirituais que nos propomos ser, nós deveríamos agir no mundo sempre assim, movidos pela generosidade. Até mesmo quando nós estivermos no nosso ambiente de trabalho, né, nosso ambiente profissional, a gente deveria também ali fazer com que nossas atividades, mesmo sendo atividades voltadas ao ganho, né, ao ganho do sustento da vida, mas a gente não deveria deixar de fazer com que essas atividades estivessem permeadas também por um espírito de compaixão, né, por um espírito de amorosidade, por um espírito de altruísmo, por uma prática de paciência e de generosidade. Porque mesmo o campo do ganho material, ele pode ser também muito profícuo
para a evolução espiritual, desde que nós posicionemos nossas mentes dentro de uma visão lúcida e clara da existência, né? Dentro de uma visão espiritualizada da vida.